Você já pensou que você faria com R$ 1.000 caindo na sua conta todo mês sem que você precise trabalhar ou fazer nada por isso? Deixa aí nos comentários se a sua resposta for sim, mas mesmo que você não seja uma pessoa que gosta de esbanjar, a gente tem que concordar que receber R$ 1.000 por mês para ajudar a pagar as contas de casa que seja, já seria excelente, né? Quando a gente fala de renda passiva, que é justamente essa renda que você não precisa trabalhar para receber, os fundos imobiliários recebem muito destaque. Eles são uma classe de investimentos que pagam bons dividendos e de forma mensal, então é muito comum que os investidores procurem os fundos imobiliários para conseguir construir essa renda passiva, para receber um salário extra todo mês. E nesse vídeo eu quero te mostrar como que você faz para alcançar esse recebimento de R$ 1.000 por mês com os fundos imobiliários, através dos dividendos dos fundos imobiliários. Eu construí uma planilha que eu vou disponibilizar gratuitamente para você na descrição aqui do vídeo, que vai te permitir calcular o quanto que você precisa ter investido em fundos imobiliários para receber aí a quantia que você está imaginando de dividendos. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar como que você faz para utilizar essa planilha. Só que antes disso eu queria me apresentar aqui bem rapidamente. Se essa é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E se você se interessa por assuntos como esse, fundos imobiliários e bolsa de valores no geral, eu já queria te pedir aqui de antemão para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal aí embaixo no botão vermelho. Quando você faz isso, você me ajuda demais e também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Mas aí então, sem mais enrolações, vamos aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar como que você faz esse cálculo de dividendos dos fundos imobiliários. Essa daqui é a planilha que a gente vai utilizar, eu vou disponibilizar ela aqui gratuitamente para você na descrição, como eu já falei, e aqui a gente tem alguns valores que a gente precisa preencher. Os valores aqui que estão em rosa, nessa corzinha mais salmão, são o que a gente precisa preencher, e o resto aqui a planilha calcula automaticamente. A gente precisa aqui de alguns dados para conseguir fazer esse cálculo. A gente precisa aqui primeiro do preço da cota do fundo imobiliário, o preço atual que ela está sendo negociada no mercado, na bolsa de valores, quantas cotas você tem, que é aqui a quantidade de cotas do fundo imobiliário que você conseguiu comprar para a planilha fazer o cálculo, e qual o dividend yield mensal do fundo imobiliário. Essa planilha aqui a gente está utilizando com um fundo imobiliário específico, então você vai escolher o fundo imobiliário que você está querendo investir e vai colocar aqui o preço dele no mercado, quantas cotas você tem e qual o dividend yield mensal desse fundo imobiliário. Se você já tem uma carteira diversificada de fundos imobiliários, você pode fazer uma média. Você pega os valores aqui médios, incluindo o dividend yield médio da sua carteira, e faz a conta para a média da sua carteira. Só que aqui a gente vai utilizar de exemplo um único fundo imobiliário, só para facilitar o cálculo. E aí aqui embaixo, na parte de suas informações, você vai preencher o quanto que você quer receber por mês. Nesse vídeo aqui a gente vai utilizar o exemplo de R$ 1.000 e a planilha vai dizer aqui o quanto que você precisa ter investido para receber o que você deseja por mês. E aí é claro que a gente precisa visitar algum portal para encontrar essas informações. Você não pode tirar tudo aqui da sua cabeça. Você precisa exatamente do preço da cota do fundo imobiliário e do exato dividend yield desse fundo imobiliário para a planilha fazer o cálculo corretamente. E aí uma plataforma que eu gosto de utilizar para conseguir extrair essas informações é o Funds Explorer. É um site de indicadores que faz um resumo ali dos principais fundos imobiliários do mercado e você consegue encontrar com facilidade essas informações. Então a gente vai mudar aqui para a tela do Funds Explorer agora. Essa daqui é a página principal do Funds Explorer e tudo que você vai fazer é vir nessa lupa azul aqui em cima e digitar qual é o fundo imobiliário que você quer buscar. Eu vou colocar um fundo imobiliário aqui aleatório, como por exemplo o KNRI 11, que é um fundo aqui da Kinea, um dos meus fundos imobiliários preferidos e uma das minhas maiores posições na minha carteira de fundos imobiliários, logicamente. E aqui a gente vai encontrar todas as informações que a gente precisa e inclusive muito mais. Se você não conhece o Funds Explorer, dá uma olhadinha aqui porque é um site bem interessante. Aqui você consegue encontrar várias informações para te ajudar a analisar um fundo imobiliário. Caso você não saiba o que é um fundo imobiliário ainda, você tenha caído nesse vídeo aqui de paraquedas, eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu já publiquei no canal, em que eu explico em todos os detalhes como os fundos imobiliários funcionam. Mas em tese aqui, os fundos imobiliários são fundos de investimento, vários investidores diferentes colocam dinheiro num fundo imobiliário, contratam uma gestão e essa gestão vai fazer ali a administração de uma carteira de imóveis. E aí esses imóveis podem ser de vários tipos diferentes, podem ser imóveis de hospitais, imóveis de lajes corporativas, imóveis de galpões logísticos e por aí vai. Existem vários tipos de fundos imobiliários diferentes. Os dividendos que você vai receber dos fundos imobiliários, então, nada mais são do que os aluguéis dos imóveis. O fundo imobiliário é um conjunto ali de dinheiro de vários investidores diferentes que foram passados para uma gestão especializada. Essa gestão está administrando vários imóveis diferentes, locando esses imóveis e recebendo aluguéis por isso. E esses aluguéis vão ser repassados para os cotistas, para as pessoas que têm as cotas dos fundos imobiliários. Então, os aluguéis são os dividendos que a gente vai receber e que a gente vai calcular aqui no vídeo de hoje. Então, por isso que é muito importante você saber analisar um fundo imobiliário, e o Funds
Explorer pode te ajudar muito com isso. Se você descer aqui no Funds Explorer, você encontra várias informações, como por exemplo a liquidez diária do fundo imobiliário, a quantidade de negociações que existe na bolsa de valores, o dividend yield, que é a informação que a gente vai precisar, o patrimônio líquido do fundo aqui, que no caso do KNR11 é de 3,8 bilhões. Se você continuar descendo aqui, você encontra uma descrição do fundo imobiliário. O KNR11 aqui é um fundo imobiliário do tipo de tijolo, que investe em imóveis, como a gente comentou, híbrido e é diversificado. No caso, o KNR aqui investe tanto em imóveis de galpões logísticos quanto de lajes corporativas. É um fundo imobiliário bem interessante na minha opinião. Você encontra várias informações aqui, vai carregar as cotações aqui também. A minha internet está um pouco lenta, por isso está demorando, mas ele abre aqui um gráfico das cotações, caso você queira analisar. Tem várias informações diferentes, o CNPJ do fundo, a data de constituição, qual é o público em geral, a quantidade de cotas que foram emitidas, o valor inicial da cota, qual é o segmento aqui, como a gente já viu, é o segmento híbrido. O tipo de gestão aqui é ativa, quer dizer que os gestores podem comprar e vender imóveis, eles têm o direito de serem ativos na gestão do fundo imobiliário. Aqui você vê qual é a taxa de administração, que é muito importante de você analisar num fundo imobiliário também. Você tem aqui vários dados gerais sobre o KNRI, o objetivo e a política do fundo. Se você for trocando aqui, você encontra várias informações. Você vê aqui o histórico de dividendos, também é interessante de analisar. Mas aqui embaixo tem uma simulação do investimento, quanto que você teria recebido caso você tivesse investido nos últimos 12 meses. Eu não acho isso daqui muito interessante, mas tem quem goste de analisar. Você vê aqui um gráfico do valor patrimonial do KNR11, que é muito importante de analisar também. Você encontra aqui quais são os ativos, quais são os imóveis. Você vê aqui que o KNRI tem 19 ativos diferentes, ou seja, 19 imóveis espalhados aqui em 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo a maior parte deles aqui em São Paulo. Você consegue ver aqui a localização de cada ativo, você pode dar uma olhada aqui em cada um deles, caso você queira. Você tem aqui uma tabela muito interessante, que é da vacância do fundo imobiliário, que é basicamente aqui a porcentagem de imóveis do fundo que estão vagos, que não tem inquilinos, ou seja, que não estão recebendo aluguéis. E como a gente já comentou, os aluguéis são muito importantes para os fundos imobiliários, porque são a receita deles. Então os seus dividendos vêm dos aluguéis. Se o fundo imobiliário não está conseguindo alugar os seus imóveis, você não vai receber os seus dividendos, porque ele não tem de onde tirar dinheiro. E aqui nesse site a gente consegue analisar, dá para ver aqui mês a mês, olhando em janeiro de 2021, a gente vê que o fundo imobiliário está 93,19% ocupado. A gente tem aqui uma vacância física de menos de 7%, o que é bem interessante. Então isso daqui é uma análise muito importante de ser feita. Aqui embaixo você consegue ver vários comunicados do fundo imobiliário também. Tem várias informações no Funds Explorer. É bom você dar uma olhada sempre que você quiser investir em um fundo imobiliário novo. Mas se a gente continuar subindo aqui, a gente vai encontrar as informações que a gente precisa. A gente precisa do preço do fundo imobiliário, que no momento está R$ 158,15, e a gente precisa do dividend yield. Então eu vou transportar essas informações aqui lá para a planilha. Só que é importante você entender que os fundos imobiliários são ativos de renda variável. Então quando a gente olha para esse dividend yield aqui de 0,43%, é um dividend yield mensal. Caso você não saiba o que é o dividend yield, eu vou deixar um vídeo aqui em cima também em que eu explico esse indicador, mas ele basicamente mede o quanto que você vai receber de dividendos, né? Uma estimativa. Como é renda variável, isso daqui não é certeiro. A gente está sempre olhando para o dividend yield passado, e um retorno passado não é uma garantia de retorno futuro. Então tudo pode mudar em qualquer ativo de renda variável, e os fundos imobiliários não são diferentes. Quando a gente olha para esse dividend yield aqui, tudo pode ser diferente no próximo mês. A gente está olhando para o mês que passou. No próximo mês pode ser que seja algo completamente diferente. Então o que a gente está fazendo aqui nesse vídeo é só uma estimativa, e é por isso que é muito importante você diversificar os seus investimentos. A gente vai fazer os cálculos aqui do vídeo na planilha daqui a pouco, utilizando um único fundo imobiliário como exemplo, que é o KNRI11. Mas quando você for fazer, é importante e interessante que você faça com uma diversificação de fundos imobiliários, que você tenha uma carteira com vários fundos imobiliários diferentes. Pode ser a quantidade que você achar melhor, 5, 10, 15, 20, tanto faz, é você quem faz essa escolha, e aí você faz o cálculo com a média dos seus fundos imobiliários. Então você vai olhar, esse KNR11 aqui tem 0,43, você vai pegar um outro que tem 0,5, um outro que tem 0,36, e aí você vai fazer a média, porque aí você tem uma precisão maior e uma maior segurança. É muito importante você sempre diversificar os seus investimentos, porque como eu já falei e vou repetir aqui agora, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Esse dividend yield aqui é só uma estimativa, a gente está olhando para o passado e tentando estimar o futuro do KNRI11, o mesmo para todos os fundos imobiliários. Mas aí então, já de volta para a planilha, eu já transportei as duas informações que a gente pegou lá no Funds Explorer. O preço da cota do fundo imobiliário, no caso do KNRI, custa R$ 158,15, e o dividend yield mensal desse fundo imobiliário que a gente escolheu foi de 0,43%.
0,43%. Eu escolhi aqui arbitrariamente, você pode escolher qualquer um aí, a depender da sua análise. Como a gente viu, é muito importante que você analise os fundos imobiliários e, é claro, se você já estiver diversificando seus investimentos, que você faça uma média dos fundos imobiliários que você tem na sua carteira. E aí aqui agora na planilha a gente consegue observar duas condições diferentes. A gente tem um primeiro quadro aqui de dados do fundo imobiliário que você precisa preencher a quantidade de cotas que você tem desse fundo imobiliário e aí você vai ver aqui na planilha o quanto que você recebe mensalmente, estimado aqui pelo dividend yield passado do fundo imobiliário, com os dividendos. Então se você colocar aqui, por exemplo, 50 cotas, aleatoriamente, um número completamente arbitrário, você vai ver que a planilha vai calcular automaticamente e vai te mostrar aqui que você recebe R$ 34,00 por mês, tendo 50 cotas desse fundo imobiliário, a um preço aqui de R$ 158,15 cada uma. Se você aumentar aqui para 100, você vai ver que vai dobrar, vai para R$ 68,00. E é assim que a planilha funciona. Através desse primeiro quadro aqui, você consegue estimar o quanto que você recebe mensalmente através dos dividendos do seu fundo imobiliário, do fundo imobiliário que você escolheu. No meu caso foi o KNRI 11. Já nesse quadro aqui de baixo, de suas informações, você consegue fazer o cálculo que está no título do vídeo, o quanto que você precisa ter investido para receber a quantia que você quiser nos fundos imobiliários. Aqui eu vou utilizar, por exemplo, R$1.000, só arbitrariamente também. Caso você queira aumentar o valor ou diminuir, é com você. E aí você coloca o valor aqui de R$1.000, eu quero receber R$1.000 por mês, e o fundo imobiliário vai fazer a estimativa com base nesse fundo imobiliário que eu coloquei aqui em cima. Então você vê aqui que a quantia total que eu preciso ter investido no KNRI 11 para receber R$1.000 de dividendos por mês é de R$ 232.558,14. É uma quantia bem elevada aqui, como você pode ver. E você pode, é claro, aqui alterar o valor também, fazer o cálculo aí com o que você quiser. Se você quiser subir para R$2.000, é o que você quer receber por mês, você vai ver que a planilha vai fazer o cálculo automaticamente. Se quiser diminuir para 500, você também pode. Se você quiser colocar aqui ainda maior, algo como R$10.000, você vai ver que a planilha também vai calcular. Você precisaria aqui já de R$2.325.000 investidos para receber R$10.000 por mês de dividendos com o seu fundo imobiliário. E é basicamente assim que a planilha funciona. Você pode brincar aqui com vários fundos imobiliários diferentes, com a média de 5, de 6, de 7, de 10 fundos imobiliários, caso você queira fazer o cálculo de uma carteira diversificada. Pode ir brincando aqui com a quantia que você quer receber por mês, com a quantidade de cotas que você tem, pode fazer o que você quiser com essa planilha que ela vai calcular automaticamente para você. A resposta do título do nosso vídeo aqui, o quanto que você precisa ter investido para receber R$1.000 por mês em fundos imobiliários, no caso aqui no KNRI 11, que é um fundo imobiliário que eu escolhi de forma arbitrária, você precisaria ter investido aqui R$ 232.558,14. Se você quiser mudar o fundo imobiliário aqui, quiser colocar outro fundo imobiliário, fica ao seu critério. Como eu falei, você pode brincar com a planilha da forma que você quiser. Bom, se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho. Você não tem nem ideia de como você me ajuda com essas duas simples ações que não te custam mais do que 10 segundos. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo do meu Instagram. Passa a me seguir lá que todos os dias eu tô publicando muito conteúdo de qualidade. E aqui na tela agora eu vou colocar um outro vídeo que eu já trouxe pro canal sobre fundos imobiliários, explicando um pouquinho melhor como eles funcionam, a sua estruturação e principalmente como que você faz para analisar fundos imobiliários. Eu recomendo que você assista caso você queira se aprofundar um pouco mais nos estudos. Eu sou João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.